Deus abençoe você. Quem está animado aí para ser abençoado, deixa eu ver. Aí. Então vamos à palavra de Deus. Hoje eu tenho uma palavra especial para todos nós, que fala a respeito de algo que é necessário, né? O que é necessário? É algo que não pode faltar. É uma coisa que, para quem quer morar no céu, não pode faltar. Né? Há um dizer no meio evangélico: para você ir para o inferno, você não precisa fazer nada. Para você ir para o inferno, não precisa fazer nada. É muito comum você ouvir alguém falar assim: mas eu não faço nada de errado, pastor. Irmão, não é ser uma boa pessoa que vai nos levar para o céu, né? Não é ser uma pessoa caridosa. Eu, de vez em quando, pastor, dou uma cesta básica, de vez em quando eu dou alguma roupa. Não. O que a Bíblia nos fala? Veja, por favor, o Evangelho de João, capítulo 3. João, o Evangelho, capítulo 3. João é o terceiro Evangelho, né? Quarto. Mateus, Marcos, Lucas, João. 3, versículo 1. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Pastor, por que a Bíblia fala que é importante nascer de novo? Nós vamos ver aqui. Tem muita gente que frequenta a igreja há muitos anos, mas ainda não nasceu de novo. Então não é o frequentar a igreja, não é apenas, que faz parte, mas não é apenas ser dizimista, ser ofertante, ser patrocinador do show da fé, mas é você nascer de novo, que vai credenciar você a entrar no reino dos céus. Então aqui no versículo 1, Jesus fala com Nicodemos: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então ele não era leigo nas coisas, nas escrituras, ele era príncipe dos judeus, era um exímio conhecedor da lei. Então não era qualquer pessoa, não era leigo, ele era conhecedor da palavra. E diz aqui: este foi ter em que momento com Jesus? De noite. Nós comentamos que a forma que ele foi conversar com Jesus mostra que ele não queria ser visto publicamente junto de Jesus. Uma das características que mostram uma pessoa que não nasceu de novo é que essa pessoa não quer que os outros saibam que ela anda com Jesus, que ela conhece Jesus, que ela serve a Jesus, que ela segue a Jesus. Tem gente que não quer que ninguém saiba. Ninguém sabe que ele é crente. Eu lembro de quantas das vezes na igreja pregando, daqui a pouco você via uma pessoa lá na rua, parava assim, começava a olhar para a direita, olhar para a esquerda e entrava na igreja. Quer dizer, é a característica de alguém que não quer que saibam que ela é. Pastor, eu sou assim, então eu preciso que as pessoas saibam, tornar público essa decisão. Eu sou de Cristo. Pastor, mas isso pode me trazer algumas represálias, né? Alguém pode me criticar, pode me perseguir, pode uma série de situações. Pode. Mas é a decisão que você tomou por Jesus. Tem uma canção que diz: ainda que seja dor que me una a ti, né? Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. E ainda que seja em face da morte, você tem que dizer: eu quero Jesus, eu não nego Jesus. As pessoas têm que saber. O Nicodemos foi ter de noite, no momento que ninguém o veria conversando com Jesus. Jesus, que conhece o coração, para ele seria muito fácil identificar. Imagina Nicodemos chegando, né? Jesus olhando e falando: aí, coitado. Por que ele tem vergonha, né? Por que ele não quer que ninguém saiba?
Porque é possível que essa pessoa possa um dia falar: não, eu nunca andei com Jesus. Um dia ela se desvia, ela pensa em desviar. É muito comum você ouvir alguém falar assim: fulano, por que você não batizou ainda? Ah, não sei, eu não sei, sabe? Vai que eu desvio. Tá, então é melhor você não batizar mesmo não. Por quê? Porque você nem entregou a vida para Jesus, você já está pensando em pedir ela de volta. Então, eu tenho que examinar, fazer um paralelo entre a minha vida e a vida do Nicodemos. Eu conheço a palavra, eu já tenho entendimento, mas eu ainda tenho vergonha de Jesus. O próprio Senhor disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Então, se eu tenho vergonha de Jesus aqui na terra, ele também se envergonha de me confessar diante de Deus. É assim. Às vezes a pessoa pensa: não, Jesus tem que me abençoar, tem que me favorecer. Não, ele não tem compromisso com quem não se compromete com ele. Se eu tenho compromisso com Jesus, se eu confesso, se eu sigo, se eu sirvo, se eu não tenho vergonha alguma de confessá-lo, de obedecê-lo, ele tem compromisso comigo. Na hora que eu orar, ele vai se orgulhar diante de Deus de me confessar. Vai dizer: ó, tá vendo? Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Essa é minha filha amada em quem eu me comprazo. Mas já pensou? Alguém fala assim: você é crente evangélico da igreja? Eu? Não. Por quê? Não, o jeito que você fala, sabe? Pensei que você era evangélico. Não, eu não sou não. Imagina lá Jesus do céu olhando para nós, né? Então, a característica de quem é uma pessoa nascida de novo, ela não se envergonha de Jesus. Ela não se envergonha de confessar Jesus. Aceitar Jesus não é só dizer: eu aceito Jesus. Não, é a confissão diária. Aceitar Jesus é aceitar a palavra de Deus. Então, é necessário que a pessoa, todos os dias, e diante de qualquer situação, na rede social, diante da família, diante dos colegas de trabalho, na sociedade, não tenha vergonha. Às vezes a pessoa não tem vergonha, por exemplo, de sair com um carro, um funk, lá como diz, no talo, né? O som de músicas com palavreado de arrepiar o cabelo. Já viu? Eu já falei que um dia eu fui fazer uma visita para um amigo, no condomínio onde ele morava, ou mora ainda. O cidadão ligou uma música, irmão, mas me arrepiou o cabelo, mas com palavras assim que, sabe? Falei: você vê que está carregada de perversidade. Me arrepiou o cabelo. Quer dizer, de tão sujo, tão imoral que era a letra da música, a melodia daquela música. A pessoa não tem vergonha. Mas às vezes a gente, para colocar um louvor, por exemplo, uma adoração a Deus, a gente tem vergonha. Você vê que é uma coisa espiritual, né? Então diz aqui, veja só: esse foi ter de noite com Jesus. Ele disse: Rabi. Rabi quer dizer mestre. Se eu me apresento ao mestre, significa que eu estou disposto a aprender com ele, a ser ensinado por ele, e o que ele me orientar, eu vou seguir. Então, o nosso Rabi, né, o nosso mestre é Jesus, sim ou não? Seu mestre é Jesus? Então, tudo que ele lhe orientar, tudo que ele lhe mandar, tudo que ele ensinar você, jamais será para o teu mal. Jamais. Pelo contrário, é para te dar vida e vida com abundância. Ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino
Quem quer ver o reino de Deus, levanta a mão. Então, a primeira verificação que eu tenho que fazer é: eu nasci de novo? De fato e de verdade, não só nominal, né? A pessoa não fala, eu nasci de novo. Até canta a música lá, eu nasci de novo, mas eu continuo mentindo. Os mesmos traços de que eu tinha antes de Jesus, é a mesma coisa agora. Então, é muito provável que eu ainda não tenha nascido. Porque aquele que nasce de novo é a pessoa que ele não sabe tudo das coisas de Deus. Não sabe. Mas o nascido, ele é alguém que se propõe a aprender e vai colocando em prática. Um bebezinho recém-nascido, ele não sabe muita coisa. Às vezes ele age por instinto, para mamar, né, o leitinho, né, quando ele está com dor, ele começa a chorar de um jeito, né, que as mamães sabem, né, mas ele não sabe muita coisa, mas ele está disposto a aprender. Daqui a pouco ele aprende a falar. Ontem eu estava vendo até um amigo meu, o pastor Júlio, ele colocou assim um áudio da filhinha dele, devia ter acho que 1 aninho. Ela levantou de madrugada e falou assim: eu amo o papai. Aí ele ficou todo quebrantado, né? Eu amo o papai. Quem que é o amor? Papai. Papai é meu amor. Eu amo ele. Falando para a mamãe: mamãe, eu amo ele. Ele ficou todo orgulhoso. Quer dizer, ela aprendeu a falar que amava o papai, aprendeu a andar, e daqui a pouco ela vai se desenvolvendo até a estatura perfeita. Assim eu nasci de novo. Você não sabe tudo, nem eu sei, nem você, mas é a disposição de você aprender, de você seguir, de você fazer. Então aqui Jesus fala para Nicodemos: é necessário, Nicodemos, você nascer de novo. E Nicodemos então fica dizendo assim: como pode um homem nascer sendo velho? Quer dizer, como é que pode? Como é que vai ser isso? Já sou velho. Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Quer dizer, o homem carnal pensa dessa forma. Ele sempre tem um pensamento, uma atitude natural. Ele fala assim: nascer de novo? Como é que é isso? Minha mãe, acho que nem viva está mais. Ele dizendo, né? Já sou velho, como é que eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus explica: não é nascer da carne, não é nascer da carne. Então, por mais que você tente na carne ser um novo homem, uma nova mulher, você não consegue. No máximo você pode fingir, mas não por muito tempo. É por isso que tem pessoas que não permanecem na igreja por muito tempo. É o chamado fogo de palha, né? Fogo de palha. Não aguenta o tipo por muito tempo. Por quê? Porque a maneira de nascer de novo é ser transformado pela água e pelo Espírito. A água é a palavra de Deus, que é a água viva, a água da vida, que transforma de dentro para fora. Então, quanto mais contato com a água viva, com a água da vida eu tiver, é mais provável que eu seja transformado. Eu tenho que beber. Se eu não beber da água, ela pode estar aqui próximo de mim, do meu lado, perto de mim, só que eu tenho que beber dela para matar a sede. Eu tenho que aceitá-la dentro de mim, eu tenho que consumir aquela água, e aí ela vai trabalhando, vai transformando, vai fazendo a obra. A água também pode ser considerada do batismo. Inclusive, no dia
14 de dezembro, se não me falha a memória, vai ser o último batismo de 2025. Então é a oportunidade, pastor, nesse ano ainda eu vou tomar a decisão, vou encerrar o ano com chave de ouro. Eu vou me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a ordem do Senhor Jesus, sepultando a velha criatura. Eu vou estar ali fazendo um ato público, todos vão ver, os homens, os anjos, o Senhor Deus, os demônios, que a partir dali é como se eu estivesse sepultando o velho, e quando eu saio da água, eu saio com a proposta, igual um bebezinho, de ser uma outra pessoa. É um recomeço, nascendo da água do batismo, declarando que eu fiz daqui para trás, ficou para trás, está sepultado. Eu lembro do Kenneth Hagin, e ele reencontrou um amigo dele de infância, e aí ele disse assim: Hagin, lembra que quando a gente era criança, nós entramos numa loja de doces, e nós começamos a roubar alguns doces ali, a gente roubava o doce, ele enfatizava, a gente pegava, roubava o doce. Ele falou: eu nunca fiz isso. Não, rapaz, não é tão difícil de lembrar. Ele falou: não, eu não. Eu sou uma nova criatura. Uma nova criatura. Pastor Jaime fala, né? Que certo dia chegou um rapaz e ele falou assim: pastor, nós que somos alcoólatras. Ele falou: nós? Ele falou: nós. Porque aquele que um dia foi alcoólatra nunca deixa de ser. Ele falou: não. Eu nunca bebi, o novo Jaime nunca bebeu, o velho Jaime sim, mas ele já morreu. Eu sou uma nova criatura. Quer dizer, ele está dizendo assim que ele é um novo homem. É um novo homem. Ele falou: não, mas quem já teve o vício do alcoolismo nunca larga, nunca para, só dá uma pausa. Ele falou: não. Que é nascido de Deus torna-se uma nova, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. O que vai fazer com que você mortifique o velho homem, a velha mulher, a velha criatura, é a água. E quem vai lhe capacitar é o Espírito. Por isso que é necessário nascer da água e do Espírito. Só que se você vem à igreja, mas o seu contato maior, o meu contato maior é com as coisas do mundo, como é que vai morrer essa pessoa? Que eu estou bebendo e comendo coisas do mundo. Lixo, porcaria. Eu posso manter aquela velha natureza ou ficar pior ainda. Mas eu vou na igreja. Mas se eu não sou igreja, que adianta eu ir na igreja se eu não sou igreja? Eu vou na igreja no domingo, mas na segunda eu não sou igreja. Então Jesus fala: necessário é nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, é carnal. O que é nascido do Espírito é espírito, é espiritual. Não te maravilhes de te ter dito necessário é nascer de novo. Então Jesus falou: não fica maravilhado não. Por quê? Porque você é mestre entre os judeus. Mas Jesus falou assim: você ainda não nasceu de novo. A palavra que você conhece, a palavra que você prega, a palavra que você tem entendimento, você não tem vivido essa palavra. Então Jesus falou: não fica maravilhado. Mas peraí, mas eu tenho tantos anos de igreja. Pois é. Não, mas eu sou patrocinador, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Mas até hoje eu não me batizei. Até hoje eu não confessei que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Não é ser chato não, por favor, pessoal. Porque senão a gente vai começar a ser chato, né? Não é isso. Mas até a sua maneira de falar, de agir, de se comportar, aonde
você for, vai estar impresso lá a marca de Cristo em você. Paulo dizia: eu carrego comigo as marcas de Cristo. E no que as pessoas identificam Cristo em mim? No jeito que eu falo, no jeito que eu ando, no jeito que eu negocio, né? Então aqui ele fala: não te maravilhes, não fique espantado de dizer que é necessário nascer de novo. Então, se ele falou para mim nascer de novo, amém, Senhor, então eu vou nascer de novo, da água, da palavra, vou ter mais contato com a palavra, vou beber a palavra, não só tê-la próxima a mim, mas eu vou beber. Ela vai me lavar, vai me transformar, e no Espírito, o Espírito Santo vai entrar em mim e vai governar a minha vida. Pastor, que governava a minha vida é o espírito da mentira, da lascívia, da sensualidade e tantos outros, mas não o Espírito de Deus. E diz aqui: o vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido ele é dirigido pelo Espírito Santo. Ele faz conforme Deus direciona, vai para lá, ele vai, vem para cá, ele vem. Ele se dispõe a obedecer. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceita o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então ele ainda permanecia no natural. Veja, por favor, 2 aos Coríntios 5,17. O que diz lá? 2 aos Coríntios, capítulo 5, no verso 17. Segundo aos Coríntios 5, amém? O que a Bíblia diz? Assim que, vocês perceberam que tem uma vírgula, né? Assim que, o que isso mostra? A partir do momento, né? Assim que, a partir do momento que alguém está em Cristo, torna-se uma nova criatura. Então, o que me faz ser uma nova criatura? Vir ou ir na igreja? Não. Claro que é um passo importante, amém, meus irmãos? Mas não é isso. Mas assim que eu estou em Cristo, ou seja, assim que eu me posiciono em Cristo, que eu me posiciono, eu sou de Cristo, eu estou posicionado. Enquanto eu não me posiciono em Cristo, eu não vou me tornar uma nova criatura. É o que eu falei, vou fazer um personagem, um tipo, mas não aguenta muito tempo. Daqui a pouco você vê, já não está mais ali. Mas assim que eu me posiciono em Cristo, que eu aceito, que eu decido viver com Ele, para Ele, eu me torno uma nova criatura. E como que eu identifico uma nova criatura? Olha só, versículo seguinte: as coisas velhas já ficaram atrás. As coisas velhas ficaram. Mas, irmão, a pessoa, ela vira e mexe, ela fala: porque eu tenho trauma. Tem. Se posiciona em Cristo que Ele vai sarar essa ferida. Não, porque aconteceu isso, aquilo aconteceu. Ele vai lhe capacitar. A partir do momento que eu me posiciono, nasce um novo homem. Claro, até por testemunho, a minha história triste pode ajudar alguém a se edificar.
mas é como uma cicatriz que eu vejo, mas não me faz sofrer mais. Uma nova criatura, um novo homem, lavado e remido no sangue de Jesus. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo, olha o peso da palavra, tudo, diga, tudo é tudo. Tudo se fez novo. Corpo, alma, espírito, pensamento, decisão, tudo se fez novo. Então, quando tudo se fará novo? Momento que eu me posicionar, momento que eu decidi, eu sou de Deus, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, eu estou disposto a alguém, como um bebezinho nascido, aprender a andar, aprender a falar, aprender a agir, aprender a se comportar, segundo o que o Espírito Santo me direciona. Igual o vento, o Espírito Santo sopra para lá, eu vou para lá, para cá, eu vou para cá. Sou guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Amém? E por fim, Marcos capítulo 2, verso 21. Mateus, Marcos. Olha o que o Senhor diz: para aquela pessoa que deseja ser novo, mas com a mesma disposição do velho, né? 2, 21, amém? O que diz aí? Ninguém costura remendo de pano novo em veste. Ninguém pega um pano novo e costura numa roupa velha, num remendo velho, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica ainda maior. Então Deus, ele não vai pegar algo novo, vai colocar em alguém que tem a mesma disposição de ser o velho. Ele não vai fazer isso. Eis que tudo se fez. Ele não vai remendar você, ele vai te fazer uma nova criatura, uma nova. Me perdoa os borracheiros, né? Mas toda vez que eu prego essa palavra eu sinto essa frase: Deus não é borracheiro, Deus não faz remendo, ele faz tudo novo. Diz aqui: ninguém põe vinho novo em odre velho. Isso aqui nós já explicamos, né? Que o odre é uma bolsa de couro que as pessoas fazem, o couro ali fresco, coloca lá o vinho dentro, e quando há fermentação, o vinho, aquele odre vai expandindo, aquela bolsa ela vai, né, inchando e expande, e não tem mais como expandir, porque já dilatou completamente. Então não adianta você pegar aquela mesma bolsa e colocar um vinho novo ali. Por quê? Porque não dá certo mais, já dilatou o que tinha que dilatar, não vai expandir mais, não vai se moldar mais. Então Deus, ele pega o vinho novo e coloca também odres novos. Então Deus, ele vai fazer a obra na vida da pessoa que se dispõe: eu quero ser pastor novo homem, eu quero ser uma nova mulher. Uma frase muito comum de quem não quer nascer de novo é: do jeito que eu sou, Deus me abençoa. Então você fala assim: desculpa, mas está errado. Não é do jeito que eu sou, não é do jeito que você é, né? Não é do meu jeito, mas é do jeito que o Senhor dirigir. Amém? Então o que Jesus, voltando lá para João 3, Jesus fala para Nicodemos, pega aquela frase que Jesus fala: é necessário. Necessário é algo que não pode faltar. João 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, sem rodeio, né, sem parábola, te digo
Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino, não pode nem ver, quanto menos entrar, né? Versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito. Então tem que nascer da água, batismo, água, palavra de Deus, e do Espírito, receber o Espírito Santo de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é, glória a Deus. Então vamos pedir a Deus para nos fazer um vaso novo. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos. Nosso amado Pai, que essa palavra produza em nós, ó Deus querido, amado, a transformação que o Senhor deseja. O Senhor diz que aquele que é nascido da carne é carne, mas dia menos dia vai aflorar o desejo, o sentimento, Pai, as atitudes de alguém que anda na carne. Mas aquele que é nascido de Deus é como o vento, que ele é dirigido pelo Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a sermos, ó Deus, cada dia cheios da água da vida, ó Deus, guiados pelo Espírito Santo, e que não sejamos como Nicodemos, ó Pai, que procurou o Senhor em um horário, de uma forma que não queria que ninguém o visse, que ele se envergonhava de Jesus. Fala: Senhor, eu não quero me envergonhar de Ti, pelo contrário, eu quero me orgulhar em dizer que eu sou de Deus, eu creio em Deus e eu sirvo a Deus. Eu quero tornar público a decisão que eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu sigo a Jesus, que eu sirvo a Jesus, que eu considero como nada as coisas, ó Deus querido, que eu fiz, ó Pai, até hoje sem a Tua presença, e que eu vou me dispor como um bebezinho, como uma criança recém-nascida, a aprender, ó Deus, a caminhar, a andar, a falar, a pensar, meu Deus, a sentir conforme o Senhor. Vem agora, Espírito Santo, vem, Espírito Santo de Deus, e capacita, Senhor, a cada um de nós a andar, ó Deus querido, nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, transforma, Senhor, faça nascer um novo homem e uma nova mulher. Oh, meu Deus, que as pessoas que nos conhecem, nos reencontrando depois de algum tempo, dirão: quem te viu e quem te vê, você é um novo homem, você é uma nova mulher. Não deixe, meu Deus, que a velha natureza, que a velha criatura, meu Deus, possa aflorar, mas que ela seja mortificada dia após dia pelo seu poder, e que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos também possa ressuscitar a cada um de nós para vivermos em novidade de vida, em nome de Jesus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. E aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu fazer aqui umas considerações. Nós estamos fazendo a gravação para colocarmos nas redes sociais também essa palavra que Deus tem nos dado. Então quero mandar um abraço para todos que estão acompanhando agora e vão acompanhar a retransmissão também, e que possa compartilhar com outras pessoas. Você que ainda não nos segue, não é inscrito, melhor dizendo, no YouTube, você pode ir lá no YouTube e se inscrever. Coloca lá, Pastor Márcio Gonçalves. Você clica lá, se inscreve, dá um joinha se você gostou, se você foi abençoado, e compartilha também com outras pessoas se você
Se foi bênção para você, será também para outras pessoas, tá bom? E você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, não deixe de nos ajudar nesses dias. Nós precisamos da sua contribuição, tá bom? Você pode fazer através do Pix, por exemplo, a devolução do dízimo ou a doação da oferta, através da chave. Qual é a chave? O Pix da Igreja Internacional da Graça de Deus. A chave é doações@igp.com.br, tudo com letra minúscula, tudo junto. Então escreve-se Doacoins, e aí você manda o comprovante para o nosso número do WhatsApp 27 995 25 2076. Falei muito rápido, então vou repetir: 27 995 25 2076. E desde já muito obrigado e que Deus te abençoe. Amém? Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus. Fique com Deus.